Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio delas na Escrita. Eu sempre começo falando que eu tô com duas mulheres incríveis aqui na minha frente, mas é porque é verdade. Eu tô com convidadas maravilhosas nessa temporada. E vocês sabem que eu tenho tentado fazer uns matches, assim, entre as duplas. Eu tô tentando fazer umas duplas que combinam de alguma forma. E hoje eu tô com duas mulheres aqui que eu sou fã e que elas combinam muito também. Tem uma energia aqui que tava uma risadaria antes da gente começar a gravar. E agora a gente vai conseguir começar, então. Eu tô com a Janaísa Viscardi. Jana Viscardi, seja muito bem-vinda. Eu tô muito feliz que deu certo da gente conseguir ter você aqui nelas na escrita. Liana Ferraz, também tô super feliz que deu certo de você vir e de vocês virem juntas. Sejam bem-vindas, gente. Obrigada, querida. Um prazer estar aqui com a Jana. Uma delícia. Uma honra, obrigada mesmo. Demorou, mas a gente conseguiu fazer acontecer, né, Isabela? Sim, eu sou persistente, gente. Se me der trela, eu insisto até eu conseguir. Eu vou Ótimo. dar aqui uma pequena mini bio das duas para vocês conhecerem, quem não conhece, né, gente, por favor. Mas a Liana Ferraz, ela é escritora, poeta, atriz, autora de Um Prefácio para Olivia Guerra, que foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura em 2024 e é facilitadora de oficinas de escrita e de atuação. Falei assim, eu vou ser breve na mini bio dessa vez. Eu tô aqui também com a Jana Viscardi, que é linguista, professora, escritora, podcaster, entre outras coisas. É autora também de Escrever Sem Medo. E aí, ó, faz um sucesso online, nas câmeras. Seja bem-vinda, Jana. Obrigada, muito obrigada. E lendo aqui, então, a mini bio de vocês, eu vejo que, como outras autoras também, vocês são muito diversas, são ali multifacetadas. Passam entre, então, entre as câmeras, entre teatro. A Liana também ganhou um prêmio, inclusive, recentemente, com uma peça de teatro que ela escreveu. A Jana fala muito de linguagem e linguística também, está muito online. Eu queria saber, vocês, enquanto autoras, como vocês conseguem se encaixar em universos tão diferentes e que, às vezes, vocês participam de lugares muito expansivos, esse diálogo com o público, esse lugar das câmeras, da gravação, do palco, e, às vezes, um lugar muito introspectivo, que, às vezes, é o da escrita. Como vocês conciliam esses dois universos e como eles fazem sentido para vocês? Gente, que pergunta difícil. Eu tinha acabado de falar, nossa, faz um tempo que eu não gravo podcast. Aí a Eliana também, não, eu também, faz um tempo que eu não gravo podcast. Ah, mas é melhor porque assim a gente não se repete. Isso, aí de vez veio assim, ó, pá, uma chapuletada. Pá. Eu acho que quando você estava falando, Isabela, eu fiquei pensando assim, como que vocês conseguem, né, fazer essa não ficar num lugar só, assim, né? Eu acho que a impossibilidade de ser uma coisa só já foi dada para mim. É quase uma condenação, eu não diria que é uma escolha. Eu tenho uma sensação de que quando eu me acomodo muito num espaço criativo, eu fico absurdamente entediada com certa rapidez e com uma velocidade estonteante, alucinante e enlouquecedora, eu quero mudar. Então, eu nunca tive a pretensão de fazer uma coisa só. Quando eu fui para o teatro, eu já imaginava que dentro do teatro eu também seria dramaturga, que eu também, em algum momento, gostaria de dirigir peça, queria fazer filme, queria fazer novela, queria fazer série, queria estar em vários lugares. E depois, na literatura, também nunca consegui... Os meus livros, gente, as pessoas têm que escrever, as editoras têm que escrever romance, poema, porque não dá muito para saber, sabe? Assim, eu gosto de passear pelos gêneros, mas uma coisa que eu sempre quis, assim, tanto no teatro e na literatura, eu nunca quis ser uma artista que fala para pouca gente. Essa é uma coisa que tá em mim e que eu fiquei muito tempo negando, sendo muito sincera, porque tem uma atmosfera meio cult em você ser restrita, né? Acho que na Exclusiva. literatura isso é muito forte, né? Eu acho Muito. que em vários, assim. Então, assim, poucas pessoas te conhecem, você faz uma literatura ou uma arte que vende pouco, então você é meio exclusiva ali daquele nicho. Então, eu demorei muito para admitir que a minha vontade de ser artista é uma vontade de estar com as pessoas e com muitas pessoas, de falar com muitas pessoas, porque por muito tempo eu achei que esse era um defeito, que isso ia depor contra o meu trabalho. Ser um trabalho com um alcance grande, ser um trabalho que atinge muita gente, era ter um trabalho de menor qualidade artística. Eu acho que essa máxima está inserida no nosso imaginário, assim, coletivo, intelectual, artístico, sei lá o quê. Então, quando você é uma pessoa que decide em algum momento que você quer falar com muita gente, você também decide que você vai ter que ter uma escuta e que você vai ter que ter um corpo muito poroso para o seu tempo. Então, não dá para ficar muito num lugar só.
Porque se você quer falar com muita gente, não dá para você estar num momento de rede social e você olhar para aquilo com desprezo porque você é do tempo em que fazia tal coisa. Então, tem uma dinâmica do encontro mesmo que acaba me levando para vários lugares. Não necessariamente isso me traz alguma tranquilidade, tá? Às vezes eu acho que isso confunde, me bagunça. Não estou dizendo que isso necessariamente é um caminho, o melhor caminho ou o mais fácil, mas para mim me parece impossível não ser. Não ser essa pessoa que vê todo mundo no Instagram e fala, também quero! Por que tá todo mundo falando com um monte de gente? E eu tô aqui falando com 5, quero falar com um monte, né? Assim, acho que eu tenho essa gana de fazer isso. Nossa, mas muito legal você trazer isso, porque eu acho que principalmente na literatura eu vejo muito esse espaço do, como você trouxe, de falar com poucas pessoas, traz um pouco essa atmosfera do, então talvez eu seja mais inteligente, mais inacessível. Isso acontece muito, assim, depois que eu comecei a frequentar um pouco mais os espaços da literatura. E o que eu acho mais bacana em vocês é que vocês têm uma conexão muito forte com o público. Vocês chegam nos leitores, vocês chegam nas pessoas, nos espectadores de alguma forma, e acho que isso é o que todo mundo quer. Então é muito legal, acho que você trazer isso, esse desprendimento do quero ser lida, quero estar com as pessoas, quero ser assistida, quero estar nesse espaço. E para você, vai por aí também, já, nesse caminho? Sabe que eu estava ouvindo a Liana falar e eu estava aqui pensando um pouco assim na minha jornada, né? Eu sempre fui muito engraçadinha, assim, desde muito nova, brincalhona, muito comunicativa, né? E aí eu lembro que na escola a professora falava que eu devia fazer teatro e tal, mas ao mesmo tempo falava, se você não faz letras. E já naquela época eu me via com múltiplos interesses, assim. Então eu participava da Olimpíada de Matemática, e aí eu gostava de ler, sabe? Tipo, uma coisa meio misturada. E desde sempre eu me via com interesses variados. E isso, enquanto eu ouvia a Liana falar, eu fiquei pensando que isso sempre foi um problema para mim. Porque quando eu entrei na faculdade, eu fui fazer a graduação, o mestrado e o doutorado, é como se essa jornada me levasse para um lugar, ser professora universitária, passar num concurso público. E quando isso não aconteceu, porque eu prestei alguns concursos, e depois eu decidi que não ia mais prestar concursos, mas aí eu fui trabalhar numa universidade privada, foi incrível, né? Mas quando eu decidi sair dessa universidade privada, eu morava na Bahia na época, eu me via ali falando, não, e agora? Eu faço o quê? E quando eu estava nessa universidade, eu estava muito contente com o que eu fazia, mas mesmo lá dentro, eu não dava só aula. Eu era coordenadora de relações internacionais, eu botava os alunos para viajar ao mundo, eu ia também, fui para a China, para os Estados Unidos. Eu estava sempre, sabe, fazendo um monte de coisa. E, sei lá, gostava de estudar línguas, sabe, tipo uma mistureba, assim, de coisas. E aí, quando eu comecei no YouTube, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo, né? Mas como as questões de linguagem sempre me interessaram muito, elas inevitavelmente passaram a ser a parte central do que eu estava discutindo ali. Eu tinha outros planos, eu queria falar de linguagem, mas muito para pensar coisa de corporativo, porque eu queria dar palestras nos corporativos, era o meu objetivo primeiro. E aí, de repente, os interesses múltiplos todos eles se encontraram ali, eles foram ficando muito pungentes, eu sei lá. Se costurando, talvez. E se costurando de alguma maneira, né? E aí, só muito recente, de verdade, faz 10 anos que eu tô no YouTube, o tempo todo em conflito, porque a Liana estava falando dessa coisa do depor contra, e eu fico pensando que, no meu caso, o fato de eu ser muito expansiva, em alguns momentos eu tinha a sensação que isso depunha contra estar na universidade, sabe? É o personagem Porque da tem um universidade, personagem, né? Eu lembro quando eu fiz doutorado na Alemanha, claro, já era uma outra cultura e tal, e sabe quando você acha que você, nossa, mas aqui eu não posso, talvez eu não possa fazer uma graça, e não adianta, se eu vou dar uma palestra, eu tô fazendo uma graça, mas claro, lendo a plateia, mas sabe, tipo, tô fazendo uma graça, tô brincando, A Liana já me viu falar, a gente já falou juntas no palco. É isso, eu tô sempre... Não adianta, é o meu jeito. Então, eu ficava com essa sensação de que depunha contra. E a internet é esse lugar em que não depõe nada contra. Eu falo como quiser. Mas ainda durante muito tempo ficou me assombrando um pouco essa coisa de... o que eu faço aqui não é muito relevante, porque, veja, eu tô fazendo piada, ou porque é só na internet. Então, de verdade, por mais louco que isso possa parecer, faz muito pouco tempo que eu passei a olhar para tudo isso com mais carinho. E até, inclusive, semana passada, meu marido falou para mim, minha linda, você é uma profissional multimídia, você precisa aceitar isso.
É verdade. Você apresenta um programa de televisão, você gosta de dar uma palestra, você adora dar aula, você escreve livro, você faz tudo isso e você gosta, e você está em todos esses espaços e você se diverte neles. E eu acho que talvez até por um resquício de um pouco da criação, talvez da minha geração, essa coisa de não, você vai ter um emprego e você vai ficar nele para sempre. Então, acho que isso sempre foi sendo conflituoso para mim, porque é isso, aí você vai dar uma palestra, depois você faz não sei o quê. E é claro, a gente sabe, puxando um pouco como a Liana falou, ser escritora não adianta, é uma condenação no sentido de que você não vai poder ficar fazendo só isso. Você tem 3 escritores, sei lá, no Brasil que só escrevem. E mesmo assim não escrevem só. Que poderiam só escrever. Você entende? verdade. Tipo, as pessoas todas têm outros trabalhos. Você tem outro trabalho, no sentido de que você exerce uma profissão e escreve. Você faz as duas coisas. A Liana é isso, ela tá na internet, ela é escritora, mas ela também é dramaturga. Então, você já conhece um pouco da condição e você... Acho que tem uma coisa de uma criatividade, de um interesse, que você já fica um pouco nesses lugares. Então, tem um misto entre uma necessidade em função do que é escrever no Brasil, a quantidade de livros que se vende, se divide livros ou não, as oportunidades que se tem. Acho que essa questão também entrelaça com o que a Helena estava falando e que você pontuou, que tem a ver com esse elitismo do tipo, quem é que pode vender pouco livro para dizer que é da elite intelectual paulistana, por exemplo? É quem é da elite financeira paulistana. Sim. Tipo assim, eu não faço parte dessa elite, eu não estudei no Supercolégio de São Paulo, eu não sou daqui, minha mãe era uma professora aposentada, meu pai só estudou até a 4ª série. Então, veja, eu não tô tendo esse privilégio de poder fazer um livro para 5 pessoas lerem. Eu quero que 15 mil pessoas leiam, 20 mil pessoas leiam, 200 mil pessoas leiam, sabe? E o legal é que tem dado certo. E ouvindo vocês falarem, eu fiquei pensando muito que isso da trajetória de... As pessoas colocam muito isso como se fosse um caminho único, né? Você pensa, não, eu sou uma profissional multimídia. Porque eu também vim do teatro e tem esse lado da escrita e vim do jornalismo. E parecia sempre que... Nossa, mas peraí, você tem que se decidir, você tá atirando pra todo lado. É horrível, E porque acho que parece que hoje- você fica culpada. E você fica falando, não, eu tenho que escolher, gente. Alguma coisa precisa ser o meu norte, alguma coisa mais importante. Não, porque eu vejo em vocês que vocês conseguem ir costurando isso, como você falou. É uma criatividade que ela vai se misturando ali em todos esses espaços, porque faz muito sentido, né? Tem ali um eixo. E outra coisa que eu queria perguntar para vocês duas a Liana tem o projeto do Escrita Matinal, que é muito legal, e a Jana tem o Escrever Sem Medo, que é o livro, e também levou para o podcast. E eu queria perguntar para vocês, quando que vocês começaram a pensar um pouco mais nesse espaço de até democratizar a escrita para outras pessoas e principalmente para outras mulheres? Porque isso também é uma forma de democratizar e de mostrar que é possível escrever, de mostrar que é possível que a escrita seja uma prática diária, que esteja no cotidiano, que seja um pouco mais fluida, vai ao contrário do que muita gente diz. Então, quando que esse espaço começou a chegar para vocês, assim, que vocês falaram, poxa, acho que isso aqui é legal, isso aqui eu quero fazer? Acho que para mim foi sem querer num sentido e bem intencional em outro, assim. Sem querer porque quando eu comecei a dar aula em escola e depois em faculdade, eu tinha uma angústia de ver a maneira como se pensava a língua nesses espaços. E é uma angústia que me acompanha também por conta dos estudos da linguagem, da questão da linguística, da maneira como se fala sobre língua dentro da universidade, nesses estudos, e como isso chega nas escolas, né? Embora você tenha um entrelaçamento muito importante entre a linguística e a educação, vai se falar muito sobre esse entrelaçamento nas faculdades de letras e de educação também. Mas ainda assim, de alguma maneira, alguma coisa se perde no caminho, e tem essa questão da avaliação, e aí a escrita fica muito vinculada a uma coisa muito particular, assim, é uma avaliação, e isso sempre me irritou muito, porque eu via que os alunos, eles só queriam a nota, eles não queriam fazer, eles não queriam escrever, eles queriam arranjar um jeito de ter a nota. Hoje, certamente, é o ChatGPT como recurso, e antigamente era só o plágio mesmo, o tradicional plágio, a pessoa plagiava e ficava indignada quando você dizia, meu Deus, isso é um absurdo. Você não deve reclamar porque eu plagiei, eu estava estudando. Sim, você estava estudando and copiando tudo. Então, tem uma coisa que não está encaixando aqui direito. E aí, quando eu comecei a falar disso na internet, eu vi isso ressoando nas pessoas, né? A maneira como as pessoas me abordavam para falar, mas eu sempre tive tanto medo, eu sempre fiquei tão angustiada. Aí eu decidi fazer o curso, né? Montar o curso Escrever Sem Medo. E anos depois eu fui chamada para escrever o livro Pela Planeta, que era o curso mesmo. Digo assim, era um pouco daquilo que era o curso, as referências bibliográficas, muito do que estava ali, outras tantas coisas que eu acrescentei. E aí eu me vi entrando no universo de conhecer um monte de escritor incrível. Falei, cara, que louco, eu conheço essas pessoas.
eu Olha que posso legal. convidar elas para a gente falar sobre escrita. E aí eu decidi que eu queria um conjunto de perguntas específicas, então decidi fazer tipo um pacote. Eu tenho o curso Escrever Sem Medo, eu tenho o podcast Escrever Sem Medo, eu tenho o livro Escrever Sem Medo, como se fosse esses elementos todos, né? Do palestras, do Escrever Sem Medo também, como uma maneira de ir trazendo essas ideias de diferentes maneiras, assim, em diferentes espaços para alcançar mais pessoas, porque me angustia muito esse olhar só puramente normativo que se tem sobre língua e porque aí as pessoas elas não curtem um livro de literatura, porque parece que elas não podem, é como se fosse, não fosse para elas. Ou parece que é chato, né? Ou é Distante. chato, ou é para um outro. É para esse outro indivíduo que sabe ler e não para mim, sei lá. No meu caso, acho que a coisa que eu mais sou, assim, que a gente estava falando dessas múltiplas coisas, né, que a gente vai exercendo ao longo da vida, mas professora eu sempre fui. Desde o meu comecinho, assim, da Faculdade de Artes Cênicas, primeiro ano, eu já estava estagiando, dando aula para criança. Daí fui lá na prefeitura da minha cidade. Eu aprendo, é um clichê, mas um clichê muito verdadeiro para mim, eu aprendo demais ensinando. Assim, é quase como se eu só validasse o que eu aprendo quando eu ensino para alguém. Né? E no caso da literatura é muito interessante, porque se eu tenho, no teatro, eu tenho também uma trajetória acadêmica bem consolidada, né? Eu tenho mestrado, doutorado, tenho pós-doc, fiz toda essa linha aí, dei aula em faculdade de teatro por muito tempo, e na literatura eu sempre fui assim, vamos lá, vamos escrever. Eu não sei... De verdade, até hoje, eu não sei alguns conceitos básicos de literatura. Tô aqui. Sincerocídio! Mas porque foi um aprendizado que eu fui conquistando, fui fazendo. E eu acho legal isso também, acho válido, acho interessante. Até porque a gente não tem especificamente uma faculdade, né? Onde você vai, se você quer ser escritora? Que curso você vai fazer? E é um outro espaço criativo, né? É outro tipo muito... de criação, que é legal também não estar nessas regras todas. Eu acho que essa profissão, ela já é uma profissão um pouco que a gente não sabe o que você tem que fazer para se chamar de escritora, né? Que é diferente você fazer assim, você vai fazer artes cênicas, então você vai terminar, você pode nunca atuar numa peça, mas você diz, eu sou atriz, né? Agora, a escritora, você publica um livro, você é escritora. Eu não me sentia escritora quando eu tinha publicado o meu primeiro livro. Então, foi quase uma decisão, assim, muito autoimposta de sou escritora. Quase uma convocação mesmo, uma escuta muito íntima da minha vocação. E falou, sou escritora. Mas eu não fiz essa escola. Né? Eu não fiz essa trajetória para dizer que agora eu podia ter esse diploma e, portanto, podia ensinar. Ao mesmo tempo, eu me considero uma pessoa, uma facilitadora, como você trouxe, muito, deixando a modéstia totalmente de lado, assim, mas muito hábil e muito aberta mesmo a essa criação que é autoral, que é livre. Eu adoro pegar o que a pessoa traz e olhar o que tem de melhor naquilo. Eu faço isso com alguma facilidade mesmo. Então, foi muito natural criar os espaços de escrita, criar o escrita matinal. Foi algo que... E também tem uma coisa, né? Eu fui professora de voz por muito tempo e acho que esses lugares, eles têm aí algumas como é que fala isso? Convergências. Tem algumas convergências. Quando alguém vai falar, a gente vê o medo de falar, de escrever sem medo, podia ser até falar sem medo. Falar é uma coisa muito difícil para muita gente. Com certeza. Porque a gente entende também que existe um jeito certo de falar, uma voz padrão, que existe alguma coisa, inclusive... no idioma, que você precisa dominar antes de falar alguma coisa séria. A gente tem uma relação muito forte com isso, e eu recebi muitos adolescentes absolutamente angustiados com essa falta de coragem de colocar a voz no mundo. E quando você vai para a escrita, talvez seja um pouquinho mais sério ainda, porque a escrita ela tem uma solenidade que a voz falada não tem. Né? Porque a voz falada, a gente está aqui, está gravando e tudo mais, mas no dia a dia ela se perde, ela vai com o vento, é um negócio efêmero. Você falou, eu falei uma bobagem, fiz um erro de concordância aqui, mas você entendeu e a gente segue. A escrita não.
O erro de concordância, mesmo que você tenha entendido, você fala, um erro de concordância. Então, tem essa sensação de que você precisa estar absolutamente pronto antes de fazer essa ata, né, do seu dizer. Então, também eu fiquei muito angustiada com essa ideia de que a escrita não pode ser o cantar no chuveiro, sabe? Que para você escrever, você já é a Clarice Lispector, né? Então, é como se a gente começa a cantar no chuveiro e fala, ai, não sou a Whitney Houston. Ai, não sou Elis Regina, deixa eu ficar quieta. Não, você está cantando no banheiro porque sim, porque todo mundo pode cantar no banheiro, no carro, em qualquer lugar. E eu acho isso da escrita, eu acho que não é todo texto que você vai escrever que você vai começar um novo clássico da literatura mundial. Até porque você vai publicizar também. Então, assim, acho que esse tipo de coisa sempre me incomodou, que tem a ver com o nosso papo do começo, né? Dessa coisa da elitização da arte. Então, foi muito espontâneo mesmo, assim, né, para mim. Mas sempre é um medo, sabia? Eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui, não sei para Jana, mas para mim, tá longe de ser muito bem resolvido e de eu acordar todo dia e falar, é isso mesmo, tô bancando. Às vezes eu tenho vontade de obedecer todas as regras de conduta, mas assim como a Jana, eu posso começar uma mesa assim, aqui, ó, só na estica. Quando eu vejo, eu tô fazendo né, assim, eu não consigo. Então, eu acho que também é pedagógico, inclusive, a gente mostrar que a gente, como escritora, existe também, né? Como eu falo no Escrita Matinal, de pijama e franja de calopsita, assim. A gente não precisa estar sempre de blazer, assim. E existe nesse espaço de vocês, do riso, de outras formas de estar no mundo, porque tem também esse personagem, né? Que você tem que ser a Clarice Lispector, lembrei. Que é esse lugar sério, esse lugar classudo. E mesmo quando você não se coloca nesse lugar, toda vez que eu posto algum vídeo um pouquinho mais pessoal, que eu fui fazendo uma escolha ao longo dos anos nas minhas redes, não postar demais coisa pessoal, porque as pessoas são muito invasivas mesmo, assim. Nossa, com certeza. Dizem coisas que fala, cara, não preciso ficar lendo isso. Mas é interessante pensar que mesmo quando você não se coloca nesse lugar, as pessoas ainda há uma coisa muito forte com essa coisa de quem escreve. E como a gente é um país muito desigual, essa coisa de ter tido a oportunidade de estudar, né? Então, é como... eu vou dizer aqui uma coisa, que é a maneira como as pessoas me veem, não é como eu me vejo. Eu fui entendendo, em especial nos últimos anos, que muita gente me entendia como, sei lá, uma intelectual, seja lá o que é que isso significa, não tenho a menor ideia do que é que isso significa. Talvez pela proximidade com as palavras, né? Talvez. E aí eu comecei a perceber que isso tinha um impacto sobre a maneira como as pessoas me percebiam. Porque, veja, as pessoas não me conhecem no meu dia a dia. Porque também não precisam. Porque não é isso que eu acho que importa para elas, assim, né? Do que eu teria para oferecer, sei lá, de comunicar e tal. Mas é muito comum que se eu postar um vídeo, ou se algum amigo postar um vídeo meu dançando um pagodão baiano, cantando uma música sertaneja, as pessoas, elas se surpreendem muito, como se essas coisas não fossem possíveis. Então, eu acho isso que a Liana falou fundamental, assim. Eu também falo muito disso, tipo assim... Eu tenho bafo, eu, sei lá, faço cocô e às vezes eu tô lá fazendo cocô e de repente me vem uma ideia de alguma coisa de escrever, caralho. Gente, são pessoas comuns, entende? As pessoas podem ter tido oportunidades diferentes, né? Os meus pais, eles não tiveram a oportunidade de estudar que eu tive. Eles fizeram tudo o que podiam para que eu pudesse estudar e para que a minha irmã pudesse estudar. E eu agarrei essa oportunidade e vivi essa oportunidade intensamente, com muita vontade de curiosa mesmo. Eu queria conhecer aqueles espaços que eu pude frequentar, né? Aquela universidade, o mestrado, o doutorado, morar fora do Brasil com bolsa de estudos. Bom, um negócio que eu jamais imaginei, mas eu queria muito. Mas isso não tira o fato de que eu sou uma pessoa comum. Comum mesmo, tipo assim, sei lá, eu brigo com a minha mãe, eu fico feliz com a minha mãe, eu cheguei aqui hoje no celular porque minha irmã me ligou e eu queria muito falar com minha mãe. Oi, mãe, tudo bem? Então, veja, sabe, é uma pessoa que tem problema, é uma pessoa que tem dificuldade para escrever, que trava, que às vezes vê a folha em branco e fala, vai se fuder, eu não tô conseguindo começar. Fora dessa idealização, Pelo né? amor de Deus, eu escrevo isso no Escrever Sem Medo, no livro tá lá, é desencastelar a escrita, gente. As pessoas, elas escrevem com diferentes propósitos, diferentes gêneros textuais, a partir de diferentes percursos, conhecimentos e possibilidades. E o que vai se fazer com essa escrita é também algo muito diverso.
Então não é pra escrever todo mundo igual, não precisa todo mundo achar que vai ser todo mundo igual a Clarice Lispector. Nem a Clarice Lispector ia querer que todo mundo fosse a Clarice Lispector, sabe? Tipo assim, pra quê? Ou até percorrer a mesma trajetória. Algo que eu vejo muito na literatura, que acha que tem que ter um caminho certo para se percorrer, né? Você faz isso, depois você vai para cá, publica por ali, depois pula para cá. Então, e não Sim. existe isso. São caminhos muito achar diversos. que tem um lugar para chegar já é um erro Uma incrível. loucura! Porque a Jana estava falando, eu ouvindo, eu falei assim, gente, esses dias tem uma coisa muito interessante da internet, que ao mesmo tempo que ela faz a gente alcançar muita gente, ela faz a gente alcançar muita gente projetando uma imagem que muitas e muitas vezes não é real. E daí eu estava conversando com uma super amiga minha esses dias, eu falei, nossa, amiga, eu tô precisando muito de trabalho. Ela falou, mas por que você tá bombando? Eu falei, não tô bombando. Ela, parece. Veja, uma super amiga minha, por quê? Eu tô na internet, porque sai uma nota ali na mídia, porque sai... Mas existe uma coisa da vida prática, que é dinheiro, que não Exato. tem necessariamente a ver com o que está acontecendo ali naquela foto bonita com a luz boa que você tirou. Assim, é outra coisa. E esses dias também, no Escrita Matinal, eu estava falando uma coisa muito íntima, assim, né? E uma participante falou para mim, nossa, eu tô muito feliz de ouvir você falar isso, porque se você, que é você, passa por isso, imagina a gente. Eu falei, gente, quem sou eu? Isso não existe. Eu não Você tenho que é você. jamais a sensação de que eu sou... Claro, eu reconheço que tem muita coisa bonita acontecendo para mim, que eu tenho conquistas que foram e são muito importantes, mas eu não tenho a sensação nem de perto que eu cheguei em algum lugar. Eu tenho a sensação de que eu estou vivendo o dia a dia de um trabalho que é muito árduo e que é muito uma construção quase braçal E mesmo. contínua. E contínua. Você não chega e para. Até porque se Olha- chegar nesse tal lugar, você não vai mais ter por que fazer, né? Se existe esse Isso. ponto final. É isso, não. Ganhou o prêmio. Pronto. Legal, muito bacana. Óbvio, se celebra o prêmio. Claro. Se super celebrou. Até quebrou o prêmio. Ah, Jana, pra quê? A gente celebra, Amiga. óbvio. Mas isso não significa. Foi isso, você ganhou Ah, você outro quer depois? ouvir? Eu quero. A gente vai publicizar isso porque eu fui assim, lancei. Você só jogou, né? Só Você joguei, jogou, eu peguei e amiga. derrubei. Mas era uma curiosidade. E o que aconteceu depois? Ele tá lá, único, quebrado, a concha, assim, ó. Pá! Não teve uma reposição? Não teve. Olha, eu achei que Mas teria você sabe tido. que se tivesse, eu ia falar, então me deixa 2, porque esse quebrado é meu. Eu gostei um pouco dele. Na hora, gente, não foi nada legal, tá? Deve ter gelado por dentro. Não, Bom, vou contar então uma historinha. Eu tinha Conta acabado... pra quem não tem ideia do que a gente tá falando Exatamente. aqui. Por É. favor, contextualize, amiga. Vou contextualizar e vou tentar ser breve, porque essa história é muito boa e eu tendo a ser longa. Mas, enfim, eu ganhei o Prêmio Shell pela adaptação do Não Fosse as Sílabas do Sábado. E foi muito legal, porque fazia, sei lá, 10 anos que eu não escrevi uma peça. Então, veja, é quase uma... Quase um sinal. Não, é a zebra da zebra. Eu jamais esperava ganhar, assim. E junto com a literatura, para mim foi muito simbólico. Só que antes de eu receber o prêmio, eu tive uma crise de ansiedade. Ferrada. As pessoas que estavam do meu lado, eu falava, erraram meu nome. Não sou eu. Erraram. Eu entrei num mini surto. Eu Nossa, suava. A hora que anunciaram mesmo. Não, antes. Quando eu fechou o teatro, eu suava a Larissa Maciel, que é uma atriz. Uhum. Você conhece a Lari? Ela estava do meu lado, ela falava, é você, Liana, é você. Eu falava, não sou eu, erraram. Eles não sabem que é uma adaptação, eles acham que o texto é todo meu, eles não sabem que é uma adaptação, eles erraram. E suando, Deus. suando, com palpitação. Tipo, eu suava mesmo, de parecer que eu tinha entrado numa ducha. Caramba. Foi bizarro. Isso 5 minutos antes de eu subir no palco, tá? Quando eles anunciaram, eu achei que eu ia morrer. Porque eu tinha acabado de ter a crise de ansiedade. Veja, eu Caramba, tava olha só. molhada. Eu levantei, eu lembro da sensação de dar o passo e sentir o coração. Sabe quando você sente o coração? Uhum. É diferente de um coração normal que você tá vivendo e o coração tá ali batendo, você não sente, né? Mas eu sentia no negócio. E eu andando assim. Daí eu falava, não vai cair. Não caia, Liana. Não, só não caia. Vai reto e não cai. Aí cheguei,
me entrega, né? Tá, era a Renata Surrá, caramba! Todo mundo calma nessa hora. Tipo, o Cleiton, imagina, maravilhoso, mas o Cleiton é meu colega, já conversei um monte, mas a Renata Surrá também, aqui, a pessoa que eu vi crescer, né? Vi na novela, assim, cresci vendo, um negócio... Aí eu falei, não vai cair, não caí, cheguei. Aí me deram o prêmio. O prêmio, gente, é uma base de madeira bem mais leve e uma concha muito pesada. Eu ia perguntar se era pesado. Muito. Eu derrubei, eu vi o teatro inteiro fazer, eu ouvi. Um barulho assim. Meu Deus. Mas eu tinha acabado de ter uma crise de ansiedade, achando que tinham errado o meu nome. Que não era pra você estar ali. E aí quebrei o prêmio. E aí, rapidamente, me levantei. E aí, todas as atrizes que moram em mim me ajudaram nessa hora. Veio todo mundo veio, me ajudou, deu a mão e falou, faz alguma coisa. Eu fiz, esperava cair, esperava tudo, mas derrubar o prêmio, nunca esperava. Daí todo mundo, Olha só, gente, mas eu imaginei que era pesado pelo tamanho, mas eu ia te perguntar. Eu fiquei muito curiosa, mas bom que tá o original lá ainda. Gente. Não, e de novo, é uma história ótima pra mostrar que é isso. Às vezes, mesmo num momento muito feliz, a gente pode estar insegura, não é possível. Super Será que nervosa sou eu? antes, Você pode estar nervosa, você pode ter uma crise de ansiedade. De novo, eu acho que isso tudo... Claro, não que eu quisesse que você ficasse tendo uma crise de ansiedade, mas contar uma história de algo que aconteceu mostra pra gente, humaniza, entende? Humaniza o processo inteiro. Não chegou lá. É toda uma conquista, e aí começa tudo de novo. Tem outras coisas aí que precisam ser feitas, que se quer fazer, que se quer conquistar. Eu sei lá, essa coisa do já cheguei. Esse lugar é um lugar muito ruim da gente sequer supor que vai ocupar um dia, ou da gente tentar, de alguma forma, manter essa impressão no outro. Acho que eu já caí nessa armadilha algumas vezes, assim, que é um pouco essa lógica capitalista cafona, né? De que finja sucesso para chegar no sucesso, ou, tipo, uma imagem de sucesso, ou, tipo, todos esses penduricalhos que você tem para parecer uma autora de sucesso, enfim... claro, não fui fundo nisso, porque eu tenho bom gosto e acho brega, mas... Mas em alguma medida, eu acho que isso pega a gente, assim. Que você fala, então agora que eu sou publicada pela editora tal, eu preciso fazer tal coisa. Que lugar horroroso, porque... Que chato. E talvez a coisa mais bonita que a gente tenha para mostrar para o outro seja justamente a nossa vulnerabilidade, que é o lugar que a gente vai enfiando, assim... Que é o lugar da nossa literatura também que mais comunica, eu acho. Sim, né? a Mas muito espontaneidade legal a também. gente ouvir vocês falando isso. Acho que justamente porque são duas atoras e atrizes e pessoas multimídias que a gente vê nesse lugar um pouco bastante bem-sucedida. Esse que a gente tá falando, chegou em algum lugar e muitos seguidores e tem muito público. Então, cria-se um pouco essa áurea ao redor. Então, é legal vocês mostrarem que tem esses bastidores, tem a ansiedade, tem também a insegurança, tem tudo isso que vocês dialogam e conversam e trabalham com o público e com outras mulheres também. E acho que a gente falou um pouco aqui, a Jana falou de bloqueio criativo, eu também tenho. Qual foi o maior bloqueio criativo que vocês já tiveram, se a gente for por aí, se vocês já tiveram? E o que vocês notam, já que vocês também dão aula e tem muito diálogo com o público, com outras pessoas que querem criar, o que mais chega para vocês de insegurança e medo, que chegaria próximo desse lugar do bloqueio, do eu não faço, eu não consigo? E o que vocês trazem para talvez ajudar a desbloquear isso? Vocês têm rituais de escrita, tem práticas, tem caminhos para falar, não, calma aí, vamos agora calmar tudo e seguir esse caminho aqui que ele dá certo. Acho que não existe uma fórmula, né? Por exemplo, eu tinha um contrato no passado, que era para eu escrever um livro, já tinha a ideia do livro, um pouco do que eu queria fazer, um esqueleto, e eu tinha um prazo para entregar esse livro até o meio desse ano. E eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia escrever esse livro no segundo semestre do ano passado. Aí, hoje, no dia em que gravamos, faz um ano que minha mãe sofreu uma queda muito importante na minha casa e ela adoeceu e ficou adoecida por muitos meses, a Liana sabe bem. Todo esse planejamento que eu tinha feito, ele foi por água abaixo. O meu bloqueio criativo vinha de vários lugares. Uma preocupação extrema, familiar, que me impedia de me concentrar. E que me levava também para um lugar muito ruim de achar que eu não era capaz de escrever, que eu não tinha por que fazer aquilo. E veja, eu escrevi um livro que chama Escrever Sem Medo, né, gente? Então, assim, veja aí já a falácia no nome do livro. Eu estou aqui para enganar você. Ela é hipócrita mesmo.
Mas aí eu acho que a maturidade ajuda também, né? Já na casa dos 44 anos, eu insisti no começo, mas depois eu me entreguei. Eu entendi, falei, não, o meu prazo é no ano que vem. Eu agora não estou conseguindo. Eu tinha me colocado um prazo que está impossível para mim. É uma coisa da vida que está me impedindo mesmo. Eu não estou conseguindo. O meu olhar, o meu foco está em outro lugar. Eu não conseguia simplesmente sentar e trabalhar. Eu tinha 1 zilhão de coisas para fazer e eu tinha muitas preocupações na minha cabeça. Então, eu trabalhava, mas com todas essas preocupações. E escrever nesse meio do caminho ficou inviável. Como eu tinha um prazo a mais, digamos assim, eu que me dei um prazo torto, o que eu fiz foi abandonar mesmo e falar, espera. Tava com essa coisa na cabeça, lia aqui, ali, entende? O livro, ele não sai da sua cabeça. A questão é que que ele tem um tempo próprio, E né? respeitar esses momentos diferentes, É né? isso, assim, eu tava conversando com a Helena Machado, que é a autora do livro Memória de Ninguém, que é um livro que eu convido também as pessoas a lerem. Helena Ela- escreveu a orelha do meu livro. Ah, incrível! Ela é maravilhosa. Um beijo para ela. E ela dizendo do processo dela, num dado momento, sei lá, que ela se viu 4 anos com o livro. A Noemi Jaffe também, no último lançamento dela, que é Eu Te Dou Uma Palavra, ou Minha Palavra, já não me lembro mais, que foi o lançamento agora em julho, disse a mesma coisa no lançamento, que foi uma obra que ficou 4 anos ali. Tem gente que fica 20 anos. Então, veja, não vai sair exatamente quando você quer por diferentes razões. Eu falo muito disso no livro. Às vezes um texto ele acaba porque ele tem que acabar. A tese, muitas vezes uma tese de doutorado é assim, uma dissertação de mestrado é assim, a bolsa acabou. Não importa que o motivo pareça vã. Não é vão. O motivo não é vão. Porque a bolsa de mestrado acabou. Porra, bicho, esse é um motivo muito justo. Então, eu preciso organizar o meu tempo para isso. E o que fazer com esse bloqueio? Aí, pô, tem acho que vários caminhos, né? Exercícios possíveis, sair um pouco de cima do computador, ler outras coisas, dar uma volta, espairecer, caminhar. O Murakami vai falar muito dessa coisa da caminhada, né? Tem gente que pensar a escrita como um exercício, a Arine Vale, que vai falar muito do processo da escrita, né? Entender que como se tivesse um músculo mesmo, é todo dia, é sempre. Lembrei da Helena, você falou da caminhada, a Helena diz que corre. Ela diz que às vezes sai para correr e durante a corrida vem um monte de coisa, ela grava, escreve. Então, é isso, são vários caminhos possíveis, né? Muito. Não tem regra. Ver uma foto bonita, ler um quadrinho, sabe? Tipo assim, caminhar, ir num museu, se tiver acessível, né, perto de onde você mora, sentar na calçada e conversar com outros colegas, sair e depois voltar. Esse movimento dentro e fora o tempo todo, eu acho, né? E se escrever, como você falou, essa questão do introspectivo, mas é sempre um dentro e fora. Você está ouvindo os outros, elaborando o que os outros te disseram. As Exato. coisas que você leu, sei lá. Não sei se respondo, farei demais. Responde, eu acho que faz sentido para mim um pouco. Li algum livro sobre escrita que falava do momento de portas abertas e portas fechadas. Esse do portas abertas é isso, do caminhar, ver gente, escutar. Eu gosto de escutar diálogo no metrô, gente. O metrô tem diálogos incríveis para ouvir. E aí você anota e leva para casa. Então é um pouco isso, para depois ter esse momento do estar em casa, né? Acho que respeitar esses tempos mesmo. Para mim, eu acho que você perguntando qual foi o maior bloqueio criativo que eu já tive, e tô saindo dele agora, acho, sabia? Faz 1 ano e 2 meses que minha avó faleceu, e a perda da minha avó me colocou num estado de muita revisão interna. E eu, para escrever, eu falo muito de mim, mas eu preciso de algum tipo de duplo. Se eu tô muito dentro de mim, não tem palavra. Eu preciso do eu e do duplo que me observa. Quando a minha avó morreu, eu fiquei com o eu muito, muito, muito ferido. Não tinha duplo possível para me observar. Era um sentir tão desajustado, tão assim, que tudo que eu podia fazer era receber aquilo. Eu tenho muito essa dinâmica do duplo. Eu preciso que apareça esse outro que me observa, esse outro dentro de mim, né? Então, eu escrevo muito a partir de mim, mas a partir de uma possibilidade também de deslocamento, que é a linguagem, né? Então, eu observo aquele outro dentro de mim,
Eu vivo aquele outro dentro de mim observa e faz disso um exercício. Tudo que eu publiquei desde então, eu já tinha escrito. Poemas de Amor no Divã, esse livro agora que está para sair, o Pequeno Manual de Como Me Amar. Tudo já tinha feito. Faz muito tempo que eu não escrevo nada novo e agora eu estou sentindo que eu estou começando a olhar para a história e para as coisas e falar, estou começando a ter de novo esse eu que consegue construir linguagem e não que precisa reparar uma ferida muito profunda, sabe? Eu tive que convocar todos os meus eus. Liana tem vários eus. Eu tenho muitos eus. Estão ali dentro desse trabalho, viu? Trabalham muito! São umas trabalhadoras, essas meninas. Não, elas estão exaustas todas. De serem convocadas. De serem convocadas. E Para de me convocar. o exército estava todo cuidando do meu coração partido, né? Assim, não tinha uma luzinha ali que falava, olha só que palavra bonita essa aqui, junto com... Não, era pura dor. Quando eu escrevi um texto de virada do ano, eu falei, 2024 para mim não foi um ano, foi uma dor, é outra cronologia. Na dor, você não tem cronologia. E eu sou uma pessoa também que a cronologia é algo importante para eu escrever. Quando me dão um prazo e um contrato, porque daí tem dinheiro, eu consigo me organizar melhor e eu consigo, inclusive, fazer melhor esse deslocamento, entender que tem... Porque daí tem o outro que não é o outro só que mora em mim, é o outro que vai me ler, é o outro que vai meditar. Isso é super importante para mim, né? Mas também, mesmo nisso, nesses momentos em que eu preciso cuidar de mim de uma forma muito íntima e silenciosa, e aí tem essa coisa muito louca também, né? Dessa imagem que a gente tem de super... Blá, blá, blá. Mas eu tenho momentos de uma introspecção quase patológica. Que eu não saio da concha, não saio da toca, que eu brinco que é metamorfosear lagarta, sabe assim? Que eu fico ali no meu casulo e que me é dolorido fazer qualquer coisa fora dali. Esses momentos que são muito íntimos são momentos em que eu não produzo, não escrevo, e eu comecei a entender que isso não vai tirar de mim o que eu tenho, que é também um outro exercício. Porque como eu batalhei muito para ter uma editora grande me publicando, ou para ter esse reconhecimento e tudo mais, eu quis ser por muito tempo a garota exemplar. Então, assim, todo mundo atrasa, menos a Liana. Uhum. Todo mundo tem um cronograma flexível. Eu não. Porque eu achava que sempre, e ainda esse é um defeito meu, eu achava que sempre tudo estava por um triz. Que se eu errasse qualquer coisa, eu ia ser descartada. Esse é um trauma, né, que me afeta em vários aspectos, assim, se eu errar minimamente, eu serei descartada. Mas quase para valorizar esse espaço. Então eu preciso ser exemplar, infalível. Gente, não, né? Então quando vem a vida e realmente fala, escuta, você pode tentar ser infalível o quanto for, mas a gente vai aqui te derrubar, tá? Dá licença. Aí a vida te derruba e você fala, olha, perdeu o prazo, não é tão grave assim, né? E as pessoas podem ser gentis com você também. Então, e aí, desbloquear, para mim, é ler, porque essas coisas estão ligadas, né? Quando você também está muito mal, eu não sei vocês, mas quando eu entro nesse processo muito aqui, eu não consigo ler. Eu mal consigo assistir. Você é culpado de acessar. Porque você tá... Então, para mim, o desbloqueio é ler. Sim, ler. E esse lugar muito introspectivo é um lugar que eu leio 3 páginas e falo, não sei o que eu li. Mas olha só, o que vocês trouxeram, que é muito legal e que dialoga muito. Vocês foram para lugares muito parecidos. Quando a gente fala de bloqueio criativo, muita gente tem essa ideia que o bloqueio criativo a musa não chegou aquela ideia que vai vir de um lugar, ela vai vir de um outro universo e vou ser possuído por essa ideia. E vocês trouxeram um pouco, na verdade, uma sacudida da vida. Tô ali com meu planejamento, meu cronograma, minhas ideias, meu livro que vai sair e a vida aconteceu. Isso. E a vida acontece de muitas formas para muita gente. Então, acho que é respeitar esses espaços e entender que, às vezes, muita coisa que as pessoas pensam que é bloqueio criativo é uma pausa, é um respiro. É a vida acontecendo para você esperar. Tá na vida, né? Exato. A escrita, ela não tá fora da vida. Exato. A escrita acontece... Por causa da vida. Por causa da vida e na vida. Então,
de novo, é desencastelar a escrita. É trazer a escrita para o terreno. Entender que os homens que escreviam no início do século XX o faziam porque tinha uma esposa dentro de casa que lavava a roupa dele, que passava, que botava comida na mesa. Essa pessoa não tinha preocupação com bulhufas nenhuma. Isso pode acontecer até hoje. Dei um exemplo do início do século XX porque eu fui generosa. Mas... Bem generosa. Bem eu generosa. tava aqui só... Mas é isso, né? Então, entender que é terreno. Eu acho que... Eu falo isso em todo lugar, assim, me repito mesmo. Eu gosto muito de ler diários de mulheres que escrevem. Para você ver os caminhos que elas percorrem, assim. É acordar antes do filho, sabe? Porque, assim, tem silêncio na casa. Inventar não tem esses marido. espaços, né? Exatamente. A Lília Guerra... Eu gosto muito da Lília também, como escritora e como pessoa. E a Lília, ela faz uma coisa muito interessante. Quando ela vai fazer a mini bio dela, ela bota lá onde nasceu e tal, as coisas que já publicou, que ela já publicou bastante. E aí, no final, ela vai dizer, é auxiliar de enfermagem no SUS. É a vida, é o que você falou. Eu trabalho com comunicação, né? Antes da gente começar a gravar. Eu faço outras coisas. É isso, e a Lília, eu tive a oportunidade de entrevistá-la numa ocasião, e de ela falar, justamente, sei lá, ela escrevia no ônibus. E ela não fala isso porque é o lugar onde ela queria escrever, mas era o lugar onde dava para escrever, entendeu? Tipo assim, ela estava indo pro trabalho dela, ela é auxiliar de enfermagem. Então, ela escrevia no ônibus, porque ela tinha 1 hora de condução. E, cara, isso é muito representativo, porque o homem lá do século XX... Os bonitão lá do, sei lá de quando. Lá do passado. Lá de 2020. Entendeu? Que não precisa pegar essa condução de 2 horas. É outra história que eles vão contar. Que coloca a gente nessa coisa de que vem uma musa, de que vem e você escreve, meu amor, não. Escrita é trabalho. Você investe naquilo. Investe nisso. Qual é a brecha no meu tempo para eu escrever? Sabe? É agora. Vai ser todos os dias. É um pouco... Eu sou muito ruim de organização, mas é um pouco olhar para essa agenda mesmo. Bom, eu trabalho... Você sabe isso muito bem. Trabalho das 8 às 18. Eu acordo às 6 porque eu quero caminhar de manhã para fazer um exercício físico. Eu volto para casa, eu preciso fazer a alimentação da minha filha e a minha. Mas às 9h30 até às 10h30... Acho que eu consigo. Eu vou assistir Vale Tudo, eu vou escrever. Sei lá, vai ter um dia que eu vou assistir uma novela e vai ter outro dia que eu vou escrever. Mas é encontrar a brecha. É isso, é inventar essas brechas e é uma escolha mesmo, como você disse. É isso. Vai ter dia que eu vou ver Vale Tudo, que eu quero, né? Vai ter Evidente. dia que você vai tirar pra escrever. É Fátima se olha na cabeça, entendeu? Mas eu falo uma coisa também para mulheres, mães, assim, que eu acho interessante, que eu aprendi a escrever muito na cabeça, no sentido de que nem sempre o seu texto ele vai conseguir ir para o papel direto, porque você está na lida da criança, né? Gesta seu texto também, no sentido de que, tudo bem, você está numa fase que você não consegue escrever, mas deixa esse texto percorrer seu dia, deixa ele ocupar sua mente, olha para o copo de água, olha para a jarra e lembra dele, fica gestando esse texto, porque quando você sentar para escrever, você vai se sentir grávida do texto, né? Porque senão também fica num lugar assim no meio de todas as coisas que eu tenho que fazer, eu tenho que ter uma solução para aquilo, né? Então, às vezes, você está numa fase da sua vida que, de fato, você não vai conseguir escrever. Eu acho isso fundamental. Algumas mães falam, como você consegue? Eu falo, eu consigo porque minha filha tem 17 anos. É por isso que eu consigo. Eu sou escritora desde que minha filha é uma criança grande. Eu não consegui, o teatro eu não consegui conciliar com a maternidade. O teatro sumiu da minha vida como atriz porque... para mim, foi inconciliável. Eu fiz escolhas que não eram compatíveis com a vida de atriz. Então, eu não sei se seriam compatíveis com a minha vida de escritora. A minha filha Lorena, na primeira infância, e eu tentando escrever, eu não tenho essa informação.
Mas o que eu sei é que eu acho que a literatura, ao contrário do teatro, que você tem uma demanda de ensaio, ela te permite também existir de forma invisível, não concreta por um tempo, que é o tempo em que você está fazendo as outras coisas, mas você está se alimentando daquilo que depois, quando você puder escrever, você não vai entender. Nossa, estou jorrando aqui. Claro, você está trazendo isso para dentro de você há anos, né? Acho que pode ser um jeito bonito também. Não precisa escrever tudo. Nossa, isso dá muito certo mesmo, como você falou. Você tá ali, ó, tá lavando uma louça, tá fazendo alguma coisa, tá no transporte. Às vezes não é só o escrever em si. Ele tá na cabeça, né? Ele tá nesse processo ali de elaboração. É total. Eu lembro de escrever a tese, desculpa. Não, claro. De acordar de madrugada. Tava escrevendo a tese, tem essa coisa do prazo e tal. E eu lembro de, no meu quarto, tem um monte de livros, os pedaços de papel da tese, tudo espelhado. Você que está escrevendo uma tese, uma dissertação, você sabe do que eu tô falando. Você sabe do que eu tô falando. Aquele monte de coisa espalhada, então dormindo de um jeito bagunçado, inclusive. Mas aquilo é muito louco, porque também tem jeitos diferentes, né? As pessoas têm maneiras muito diferentes. Eu sou bagunçada. Eu também. Eu começo a semana com a mesa de um jeito. Eu falei hoje pro meu marido, falei, rapaz, tô tentando me organizar melhor, eu tô vendo como é que eu me desorganizo. Ele falou assim, não direi nada para manter esse relacionamento ativo. Maravilhoso. Porque realmente é um caos. E eu me lembro de acordar de madrugada, no meio do caos, e falar, caralho, agora eu preciso sentar e escrever. De madrugada. Olha E aí só. eu sentei lá e mas eu fiquei dias pensando, eu não consigo escrever essa merda. Aí veio, mas não veio uma iluminação do céu. Pô, foram dias de muita leitura, de muita ruminação daquele texto. Sonhando quase com ele, O que ela falou de uma maneira muito mais bonita, Liana, essa coisa do gestar o texto. Uma pessoa que fala bonito, uma outra que é meio bruta. Eu ruminei aquele texto, me sentindo a própria vaca, entendeu? E ela, não, gestando, uma coisa lúdica e bela. Achei bonita a analogia também. Eu Não, gostei. belíssima, porque essa é a Eliana Ferraz. Perfeita. É o texto, e como ela mesma disse, é poesia? É um romance? É as duas É um coisas, meu amor. conselho? É um conselho? É tudo junto, meu amor. É tudo junto. Mas tem isso, né? Então, acho que a pessoa se sentir em paz com os processos que a escrita envolve. De entender que, sim, existe quem pode se dedicar a 100%, e é uma merda não poder se dedicar a 100%, mas isso não deve ser um impeditivo da sua escrita. E não falo isso de maneira romantizada. A gente tá aqui falando das camadas das desigualdades todas envolvidas, do elitismo, né? A gente tá aqui pontuando tudo isso. Mas se você tem esse desejo de escrever, desencastela. Perceba que essa escrita, ela tá num outro lugar. Não é esse lugar idealizado, a pessoa escrevendo com a pena e alguém trazendo uma aguinha, não. Não tem nada disso, gente. E tem uma coisa do teatro também que eu acho que é importante para as pessoas que escrevem, assim, a dificuldade pode ser um dispositivo de linguagem, né? Então, a pessoa que tem 100% do tempo, esse homem longínquo, que não existe mais, que De tem 2020. que tem todo o tempo para escrever, ele vai produzir um texto. E daí, de novo, sem romantizar, mas trazendo o pé no chão, se o seu texto quiser ser o texto de um homem que tem 100% do tempo para escrever, talvez você esteja desperdiçando o que você tem de mais potente em termos de linguagem. Assim, né? Se você tem um tempo quebrado, talvez você tenha aí um exercício de uma linguagem quebrada, que pode ser interessante. Então, transformar a dificuldade em exercício de linguagem é um caminho não só possível, mas que me parece muito mais interessante também. Né? Porque senão vai também descrever todo mundo como se fosse o homem longínquo, né? Perfeita. É isso aí, cara. A escrita, ela é feita de um monte de coisa. E uma dessas coisas é o tal do conhecimento de mundo, que os linguistas gostam de falar disso quando vai falar lá de linguística textual. E o conhecimento de mundo é um monte de coisa. E é também a sua experiência pessoal. Não é só aquilo que você leu ou que você assistiu. É aquilo que você aprendeu na lida, no seu dia a dia. Muito bonito, de novo, que a Liana falou. Eu sou fã, né? É foda. Mas é isso, a dificuldade como um dispositivo de linguagem. Perfeito. Como é que então, o seu texto vai aparecer? Que fragmentos são esses? Como é que eles se colocam? Esses fragmentos de tempo se colocam fragmentados ou não na sua escrita, né? Olha aí, uma aula que eu tô tendo aqui hoje, gente. Não, e veja, tem uma coisa também que... aqui a gente tá fazendo um estereótipo, tá, gente? Você, homem, que tá nos ouvindo, não fica chateado. Não, fica é com assim. você, Roberto, não, que desculpa, a gente tá falando. Fica um pouco chateado, por Fica um favor. pouco chateado, mas não é consigo, você, né? Assim, não com a Roberto. gente. Sabe, o Roberto, que mora em Pindamonhangaba, não é de você especificamente Mas que a gente pode tá ser. falando. É, louca. Desculpa. Não é de você Eu que não a tô gente num tá bom falando. dia pra entendeu? É sim!
Você, Atenção. Joãozinho de Catanduva, é de você que eu tô falando. Entendeu? Você não fica chateado, mas é esse lugar de um aplauso também que você tem. Você nem sabe que você tem. Mas a gente vê isso, né? No mercado editorial brasileiro. Aquele aplauso já tá quase pronto. É verdade. Por conta dos amigos que estão ali, aplaudindo, apoiando, fazendo. De novo, a gente volta para esse lugar de uma elite intelectual e de uma elite que durante muito tempo foi muito masculina. Hoje não é mais. Mas continua sendo uma elite, ou seja, continua sendo uma bosta. Ai, que bom! Mulheres brancas no topo da escrita brasileira! Adorei! Vencemos, hein, meninas? Vencemos! Não é disso que eu tô falando, mas tem aí bota a mão na consciência. Às vezes tem aí um aplauso. De novo, Joãozinho, Catanduva, não é você, tá? Talvez sim, você não está sendo Joãozinho. não está recebendo esse aplauso, mas tem um lugar de aplauso que às vezes você não vai ter. E tá tudo bem também, entendeu? Escrever esperando um aplauso não é escrever. Se você já tá esperando um aplauso, já deu ruim pra você. Talvez eu esteja indo no caminho certo. Exato, porque você já tá com uma expectativa. Ah, Jana, você tá falando isso, mas seu livro vendeu. Graças a Deus que vendeu, né, gente? 10 anos de internet, ganhando R$100 do YouTube, postando 50 vídeos por mês, e você tá querendo ainda que eu não venda a porra do livro, que é um negócio difícil pra caramba de vender. Vai vender sim, mas... Entende? Nem todo mundo vende, nem tudo vende. Nem sempre dá certo. Não espera o aplauso, porque o aplauso tá garantido pro Joãozinho de Catanduva. Beijo, Joãozinho de Catanduva. Mas a venda tá garantida pra gente, porque eu acho que também tem um negócio... Olha, aqui profetizando. Olha aí. A venda tá garantida pra gente. É como nos comunicamos importa em outubro. Exato. Quem é que lê? Quem é que lê mais? Homens ou mulheres? Entra nos clubes de leitura. Isso é verdade. Uma reviravolta nesse pensamento de que existe uma literatura feita por mulheres, que é um negócio básico, mas que a gente não tinha essa informação há pouquíssimo tempo. Olha só que interessante, mulher escreve. Menino, mas é uma loucura. Você Uma pensa loucura que uma mulher escreve. E várias escrevem. Né? Mas essa mudança de pensamento... junto com um público que é, sim, majoritariamente feminino, o aplauso vai continuar indo para os homens por muito tempo, mas a venda vai ser nossa, minha amiga. Amém. Estamos aqui. Olha aí. Nossa, a gente está profetizando, e você que está nos ouvindo ou está nos vendo... Você pode contribuir. Você pode contribuir. Você vai na sua livraria preferida, você entra em contato com a editora, e o que você faz? Você compra. Você vai comprar o Escrever Sem Medo. Você vai comprar o Baixo Paraíso. Você vai comprar um prefácio pro Livro à Guerra. Ah, mas é porque eu não tenho dinheiro. Você pare de tomar aquele cafezinho. Louca, é brincadeira. Eu estou brincando. Acorde às 4 da manhã, sabe? A gente já vira uma coisa coach. Trabalhe mais para comprar o nosso livro. É brincadeira, gente. E assim, mas acho interessante a gente pensar nisso também, nos termos mais práticos. E, tipo, a gente está com uma coisinha ali de virada, que é o público leitor é majoritariamente feminino. Olha aí, a gente vai encerrando aqui com essa profecia. O próximo programa gravaremos na nossa casa de praia, não é mesmo? É tipo aquele verão MTV, você é da época do verão MTV, a gente vai sentar numas boias, elas na escrita, é isso que eu com espero, drink, gente. com guarda-chuva. Se nada der certo, daqui a alguns anos a gente vai gravar a Minha Mãe com o Seu Pai. O reality. A gente também vai para uma casa no meio de uma praia maravilhosa, mas vai ser com o suporte de alguma rede de TV pra gente fazer um reality. O meu texto com a sua leitura, sabe? A gente vai fazer uma coisa assim, pra adaptar. Vai continuar Eu falando adorei. que vai parecendo ótimo e a gente vai querer fazer, você vai ver. De repente pareceu ótimo, Mas né? é isso, aí a Sabrina Sato, vai ser ela quem vai apresentar e nós estaremos lá. Lília Guerra, conto com você junto com a gente. A louca, já começa a escalar nós aqui. Esse elenco. Ai, gente, eu tinha tanta coisa que eu queria falar com vocês ainda, mas de verdade, vocês trouxeram coisas muito legais. Acho que foi um episódio muito bacana pra muita gente ouvir. Não, foi Você, ótimo. fale por você. Eu tava aqui sensata Não, falando não, coisas... Vem a backing vocal falar que não fez bagunça. Eu tava aqui Tá só... vendo, Beck? Eu achei vocês muito sensatas, ó. Por um maior período de maravilha. tempo, vocês estavam super sérias. Pelo maior super período de centradas. tempo, foi muito bom. E você, público, você achou que nós somos sensatas? Você já sabe, você vai lá na sua plataforma preferida, você deixa um comentário dizendo quem foi mais sensata hoje. Você vem bombar esse episódio, você deixa o seu like, entendeu? Você
Tá aí no YouTube, também você faz a mesma coisa. Quem é mais sensata? A Jana. Você já responde assim. Ah, não vai falar nada. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo. Antes da gente encerrar rapidinho, será que vocês querem só falar um pouquinho dos projetos de vocês? Próximos livros publicados, o que está em andamento, o que vem por aí? Sim, vou falar rapidinho. Falo pra câmera aqui? Sim. Como você quiser, pode Vou ser. falar pra câmera então, já que aproveitar esse ângulo bonito. Queria convidar vocês para me seguirem no Instagram, que lá eu divulgo todos os eventos, enfim, @LianaFerraz. O projeto que eu tenho de escrita é @escrita matinal. E tem um lançamento, assim, fresquinho da Editora Planeta, que é Pequeno Manual de Como Me Amar. Eu brinco que ele é o irmãozinho caçula do Sede de Me Beber Inteira, que é um livro que me colocou aí, né, no mercado. Enfim, e acho que é melhor acompanhar, porque são muitos eventos, não é meu bem. Muita coisa vem por aí. Isso. Nas redes, no YouTube você me encontra como Jana Viscardi, no Instagram Janaísa, com S no final. Eu sempre tenho curso, alguma coisa rolando, eu sempre divulgo nas minhas redes. E em outubro eu lanço meu segundo livro, também pela Planeta, Como Nos Comunicamos Importa. Estou bem animada com esse lançamento, ainda não temos as datas direitinho, mas assim que eu tiver os detalhes, vai estar tudo também nas minhas redes. E no final do mês de julho, começo de agosto, eu vou estar na Flip. Então, se você está ouvindo depois, você pode acompanhar lá no YouTube, que tudo fica lá registrado. Eu vou mediar uma mesa também ali. Já estive também no Escrita Matinal. Se inscrevam lá no Escrita Matinal. Inscrições abertas, direto tem inscrições abertas lá. Tem alguns momentos de inscrições. E leiam também Baixo Paraíso. Não vamos nos esquecer Exatamente. que a nossa anfitriã também tem o seu poder todo aqui. Maravilhosa. Gente, muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz que deu certo. Obrigada, querida, Obrigada também. pela presença, pelo papo. Gente, obrigada por quem ouviu até aqui. E fala aí quem foi mais sensata. E até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau. Eu adorei. Ai, gente. Jana!